Oração da manhã. O despertar é motivo de agradecimento. Quando dormimos, deixamos temporariamente o corpo físico e entramos em contato com o mundo espiritual. De volta ao corpo material, ao acordarmos, agradeçamos ao Pai Celestial por nos conceder um novo capítulo em nossas vidas. O amanhecer nos revela a claridade do dia. Nosso ciclo circadiano permite que nosso organismo compreenda que é o momento de iniciarmos nossas atividades, após a noite de refazimento. Agradeçamos, portanto, pelo novo dia e pela abençoada oportunidade de aprender um pouco mais com o auxílio dos benfeitores espirituais, dos amigos encarnados e dessa santa doutrina, que, assim como os primeiros raios da manhã, nos desperta e convida à reflexão e à ação amorosa. É momento de despertar. É o início de um novo dia. É a chance de nos tornarmos melhores que ontem. Se você já fez o seu jejum, sigamos agora, para o banquete de luz e amor que a doutrina espírita nos oferece. E que seja esse o melhor dos nossos dias. Agradeçamos a Deus nosso Pai de amor e de bondade, a Jesus nosso Mestre, aos dirigentes do plano espiritual por nos permitirem esse encontro virtual para estudo de O Livro dos Espíritos. Rogando para que possamos permanecer atentos e vigilantes e para que o nosso irmão, responsável pela exposição, possa receber toda a vibração inspiradora para nos transmitir os ensinamentos dos Espíritos. Muito obrigado. Oração da manhã. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Resumo dos pontos principais. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas: o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. O laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Para saber mais, leia o Livro dos Espíritos, Introdução, item 6.
Bom dia a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos cubra a todos. Para iniciar o nosso encontro da manhã, eu convido a todos a fecharem os olhos, abrirem o coração. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, sob as bênçãos de Jesus, para que as reflexões que vamos compartilhar nessa manhã possam nos fortalecer, nos auxiliar na caminhada terrena, nos fortalecendo no caminho do Cristo, para que possamos finalmente encontrar a felicidade e a paz daqueles que procuram a luz do Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, continuando ainda o capítulo referente a percepções e sensações dos espíritos, o Homero parou semana passada na questão 251 a respeito da música, e ele é muito mais hábil para falar desse assunto do que eu, que não sei tocar nem gaita, né? Mas ainda bem que a espiritualidade me abençoou e não caiu essa questão para mim. Caiu a questão 252, que ainda fala da percepção dos espíritos. Mas antes de adentrar diretamente na questão, é importante nós fazermos uma breve revisão em relação a tudo aquilo que nós já vimos a esse respeito, a percepção dos espíritos. Nós já passamos por questões falando sobre a visão dos espíritos, a percepção do som para os espíritos, a música, né? E em todas essas questões nós encontramos um ponto em comum. A percepção espiritual é muito mais dilatada, muito maior, quando nós não estamos vinculados ao corpo físico. Porque nós ficamos encarnados sob o manto do esquecimento 40, 50, 60, 90 anos. E nos habituamos tanto a essa condição de uma certa dificuldade de percepção ocasionada pelo nosso corpo físico, que imaginamos ser natural. Mas quando desencarnamos e nos desvencilhamos do corpo físico, lentamente nós vamos readquirindo as nossas percepções espirituais. Parênteses, caixa alta, negrito, itálico, sublinhado, piscando. Vai depender de espírito para espírito, porque o fato da desencarnação em si não libera ao espírito as totais condições da sua situação espiritual. Ele vai percebendo à medida que vai se desvencilhando da condição material. E assim, nós encontramos espíritos que, com minutos de desencarnação, já têm a possibilidade de captar espiritualmente muito mais do que tinha quando encarnado. Mas tem espíritos que passam décadas numa condição de quase encarnado, na condição de percepção espiritual, porque o seu apego à matéria, o seu apego à condição material é de tal magnitude, é tão intenso, que ele se vê bloqueado
na sua condição mental de captação de qualquer outra coisa que não esteja naquele nível raso de percepção dele. Então, há uma diferença muito grande aí. Mas à medida que nós vamos nos desvencilhando da matéria, nós vamos readquirindo a nossa capacidade espiritual de percepção, seja a visão, seja a audição, né? E seja qualquer tipo de percepção. Então, a partir daí, a questão 252 pergunta: os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? É uma coisa que eu sempre falo e às vezes eu fico até um pouco constrangido por ser um pouco repetitivo. O estudo do Livro dos Espíritos, a maioria das pessoas cai num erro muito grave na condição de percepção dos conhecimentos que o Livro dos Espíritos traz. Eles se preocupam muito com a resposta. Mas Kardec é de uma lucidez genial. E muitas informações são trazidas nas perguntas também. Então, não basta apenas ver a resposta. É necessário analisar a pergunta. Os espíritos são sensíveis. Eles sentem, eles captam, eles percebem as belezas. Beleza. Nós sabemos que beleza e feiura, do ponto de vista espiritual, está dentro de nós. Se Jesus fala, o reino dos céus não virá com aparências exteriores, o reino dos céus está dentro de vós, qual a conclusão natural? Que o reino das trevas também, conforme descrito no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina, segundo a doutrina espírita. Mas se acalmem, antes que alguém saia falando que o João disse que existe reino das trevas, o inferno é a consciência culpada, o céu é a consciência tranquila. Não existe céu ou inferno de aparências exteriores materiais. O que existe são percepções do nosso íntimo. Quando desencarnamos, vai apenas exteriorizar, né? Eu ia usar um termo aqui que é um sacrilégio gramatical, exteriorizar para fora. Mas, enfim, vai exteriorizar o que nós temos dentro. As pessoas têm um medo horrível de desencarnar e se encontrar nas regiões de sombra. E aí as pessoas vêm e nos falam, o que eu preciso fazer para não ir ao umbral? E a primeira questão que eu faço à pessoa é, como que você está vivendo? Você está vivendo no umbral ou nas regiões de luz? Como assim? Você é nervoso, irritado, impaciente, pavio curto, se estressa por qualquer motivo? Você está no umbral. Quando você desencarnar, se você não se arrepender antes, aonde você vai se encontrar? Ah, não, eu vou para as regiões de luz. Jesus vem falar, oh, seja bem-vindo. Gente, eu conto, vocês contam. Não vai rolar, desculpa. Agora, se você se esforça, não obstante as dificuldades que cada um tem de manter o controle, se nós nos esforçamos por ser mais paciente, ser mais tolerante, ser mais benevolente, perdoar, o que vai acontecer?
eu já estou me esforçando por viver nas regiões luminosas encarnado. Quando eu desencarnar, como será? Vai ser bênção. Depende da gente. Então, a percepção é interior. É interior. Né? Porque não há erro na justiça divina. Uma pessoa que errou a vida inteira e não se arrepende, seria justo ela ir para as regiões sublimadas? Assim como uma pessoa que sempre se esforçou por ser uma boa pessoa, ao desencarnar se encontrar em regiões infelizes? Não, por quê? Porque essas regiões são simplesmente o efeito da vida do indivíduo, da forma com que ele viveu. Então, as percepções, elas se agigantam ou elas se restringem à medida da condição de apego ou desapego à condição material. André Luiz fala, por exemplo, em um dos seus livros, e o duro de chegar, começar a ficar com a data de nascimento antiga, você não lembra onde você viu isso, que livro. Sabe que é de André Luiz, mas não sabe o livro. Se caso eu narrando o fato, vocês souberem, me auxiliem. Ele está em uma rua andando e de repente começa a chover e os espíritos correndo para as marquises para se esconder da chuva. E ele acha curioso isso, né? Porque o espírito não se molha, não tem corpo. Né? E o seu orientador diz, olha, eles ainda pensam encarnados. Né? Então, essa condição do pensar que é o essencial. E a percepção é assim também. Nós só percebemos aquilo que estamos no nível de compreensão para perceber. No nível de desapego da matéria que vamos perceber. Tá? Então, antes de partir para a resposta, os espíritos são sensíveis, à medida da sua condição espiritual, às belezas da natureza. O que é natureza? Natureza é a obra divina no universo, né? O meio que nós vivemos, a natureza humana, vamos nos restringir à Terra, ao nosso planeta. Flora, fauna, todos os 3 reinos inferiores ao nosso, o mineral, o vegetal, o animal, fazem parte da natureza. Os fenômenos da natureza, a chuva, o vento, a neve, tudo tem o seu valor, tudo tem o seu objetivo, tudo tem a sua beleza. E aí nós olhando o pôr do sol, olhando o nascer do sol, olhando, aqui não tem como olhar isso, mas a neve caindo, né? Olhando esses fenômenos da natureza, a gente muitas vezes fica até emocionado com a beleza, com a perfeição disso. E aí nós ficamos imaginando assim, como Deus é maravilhoso. O que muitas pessoas não se apercebem, que lendo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia do Chico, nós encontramos ali naquele livro, e eu não sei se vocês perceberam isso na leitura, o livro A Caminho da Luz é a tradução espiritual da Bíblia. O primeiro capítulo, Comunidade dos Seres Angélicos, dos Seres Puros, o primeiro capítulo é a tradução espiritual do livro Gênesis de Kardec, de Moisés,
que mostra a formação do planeta. E ele é dividido em vários subitens dentro do capítulo. E um subitem, olha, hoje está difícil, Emmanuel chama Jesus de o divino escultor. Dizendo no primeiro parágrafo desse subitem, pasmem, Deus destaca uma porção do sol e entrega nas mãos de Jesus para formar a terra. Eu sei que é um assunto extremamente elevado para a gente aqui no domingo de manhã, mas só para a gente ter uma ideia do que é Jesus. Quem formou a terra foi Jesus. Tudo que nós conhecemos como natureza saiu da mente de um Espírito, Jesus. E mais adiante, nesse subitem, Emmanuel nos esclarece que, na obra da formação da terra, Jesus pede aos seus milhares, milhões de colaboradores diretos que a obra da natureza deveria se vincular a um único ponto, a beleza. Por isso que a gente tem essa maravilha que nós chamamos de natureza, que sai da mente de Jesus. Então, vem uma outra questão. Será que toda essa beleza da natureza é só isso que os nossos olhos conseguem observar? Ou tem mais? É muito comum também nas obras espíritas, tanto no Livro dos Espíritos, quanto nas obras de Kardec, quanto nas obras subsidiárias sérias, os espíritos falarem assim para a gente: olha, esse tipo de situação, ou esse tipo de coisa, nós não temos palavras próximas à Terra para poder explicar. Não tem base de comparação. Porque é uma coisa extremamente mais bonita do que é na Terra. Um exemplo bem simples. E eu acho que esse está no livro Os Mensageiros ou no livro Obreiros da Vida Eterna. Se eu estiver errado, me perdoe. André Luiz vai junto com seu orientador em visita a uma pequena cidade espiritual. E lá ele vê um quadro que ele já havia visto na Terra. Mas esse quadro, ele não estava como ele viu na Terra, ele estava com uma beleza impressionante, radiante quase. E ele pensou consigo mesmo: nossa, copiaram o quadro, copiaram a obra. E como, quando você conversa com o espírito, é um tormento, porque ele lê pensamento, o mentor esclareceu: não, meu filho, isso aqui é o original. O autor veio em desdobramento, percebeu essa obra e levou para o mundo físico e fez uma cópia. Mas a beleza do quadro era algo fantástico, indescritível. Por quê? Porque a visão, a percepção dos espíritos da beleza é algo fantástico. Tem regiões do mundo espiritual que o som tem cor, que a cor tem som. Que os movimentos
do universo são uma sinfonia divina, como diz Emmanuel, né? Então, toda essa percepção das belezas da natureza, ela varia ao infinito. Antes de entrar na resposta, eu juro que depois dessa colocação eu entro, tá? Chico Xavier, a sua mãe desencarnou quando ele tinha 5 anos. E ele foi entregue a uma madrinha que era uma doida. Tradução minha, tá? Uma louca. E que batia nele regularmente, religiosamente, 3 vezes por dia. Fazia o que podia para perturbá-lo. E um dia ele estava de noite dormindo quando caiu uma tempestade muito forte. E ele, criança, 6, 7 anos, se escondeu embaixo da mesa. E sua mãe veio a ele, tirou ele da mesa e foi à área da casa. E ali ele via com a mãe o zigue-zaguear dos raios, os trovões, a chuva pesada caindo, e ele apavorado. E ela sorri e diz: filho, não tenha medo da obra de Deus. Não tenha medo da obra de Deus. Porque a natureza é a obra de Deus. É a assinatura de Deus na obra da natureza, na obra da criação. Então vamos partir a resposta. Os espíritos são sensíveis à beleza da natureza? As belezas naturais dos globos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Vamos parar aí. Por que ele coloca as belezas naturais dos globos são tão diferentes que está longe de conhecer? Por que ele não coloca as belezas da terra? Porque há muitas moradas na casa de meu pai. 5 categorias de planetas. Planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas de regeneração, planetas felizes e planetas divinos. Então, todos esses planetas têm belezas naturais que lhes são próprias. Quanto mais evoluído o planeta, mais suave, mais sensível, mais bela é a manifestação da natureza. Se a gente acha que a natureza aqui é bonita, imagina o que é a natureza num mundo feliz. Né? Outro dia, eu estava vendo um documentário a respeito de astronomia e perguntaram a um astrônomo muito conhecido, muito famoso. Ele fez parte do projeto, né, que rebaixou Plutão da condição de planeta. O cara é uma sumidade, é prêmio Nobel. E perguntaram a ele se ele acreditava em vida fora da Terra. E se ele acreditasse, por que eles ainda não entraram em contato conosco? E ele falou que ele acreditava que seria impossível, na obra da criação do universo, ter apenas um grão de areia ter vida. Porque é isso que o planeta Terra é. Diante do cosmos, ele é um grão de areia. E ele diz assim, mas então por que não entraram em contato conosco ainda, uma vez que devem ter uma tecnologia fantástica? Ele falou assim, olha, a diferença genética, do material genético, entre o ser humano e um chimpanzé é de 1,64%. Então, o que nos separa
de ficar batendo pedra e nos fez chegar à Lua é 1,64%, que é a diferença genética entre um macaco e um ser humano. Você imagina uma civilização que tenha o dobro dessa diferença, ou a mesma diferença, 1,64 para mais. O que eles não são capazes de fazer e qual a condição de pensamento evoluída deles? Se eles tivessem 1,64 a mais de condição genética do que a gente. Então nós seríamos chimpanzés para ele. E aí ele fala, eles devem ter vindo, olhado, falou, e esse pessoal aí está batendo pedra ainda? Nem adianta chegar. Nem adianta chegar. Lógico que a gente sabe que a condição espiritual, né, ele estava falando isso na condição de um cientista materialista. Mas se nós formos analisar na condição espiritual da coisa, lógico que a gente sabe que todos os planetas têm vida e que nós só conseguiremos entrar em contato quando estaremos em condições morais de fazê-lo. Né? E a evolução é constante. Mas é muito interessante isso. Todos os planetas, eles têm vida, e cada um tem a sua natureza menos ou mais bela, dependendo do grau de evolução de cada planeta. E os seus habitantes têm menos ou mais condições de percepção dessa beleza, dependendo do seu próprio individual grau de evolução. Tem gente que vê um pôr do sol e chora de emoção. Tem gente que ouve a 9ª Sinfonia de Beethoven e vai às lágrimas. E tem gente que ouve e não faz nada, não... é uma pedra. Vê um pôr do sol, nossa, sol atrapalhando aqui. Né? Então, tem níveis de percepção. Então, eles colocam, as belezas naturais dos globos são tão diferentes que está longe de as conhecer. Mas os espíritos são sensíveis, sim, a essas belezas. Sensíveis conforme sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Aptidão em apreciar e compreender. Tem gente que vê um pôr do sol e vê Deus no pôr do sol. Tem gente que vê o pôr do sol e não vê nada. É uma manifestação astronômica e acabou. Tem gente que se emociona, como eu disse, com uma bela música. Tem gente que gosta do funk. Eu só não vou cantar um pedaço do funk aqui, porque nós estamos dentro de uma casa espírita, seria um desrespeito. Mas apreciar. Como que você aprecia? Né? Não fazendo apologia à bebida alcoólica, apesar de não beber, mas meu irmão, infelizmente, é um entusiasta de vinho. Ele fala que você tem que ter um paladar apurado para apreciar determinados vinhos. Não sei se é verdade. Imaginemos como que você consegue apreciar um bom vinho se você não tem o paladar. Tem como? Não tem como. O que você precisa para apreciar um bom vinho? Ter um paladar apurado. Tem apreciadores de vinhos que pegam, mas assim, eu não sei, até hoje eu não sei por que faz assim, cheio, tão... É amadeirado, é não sei o quê, não sei o quê. Né? Fala um tanto de coisa lá e para mim é a mesma coisa. Né? Estava fazendo uma reforma lá em casa, vamos escolher o piso.
E aí eu olhei, para mim era tudo cinza. Minha esposa, não, mas esse cinza tem um tom amarelado, esse cinza tem um tom escurecido. Olhava, eu cansava de olhar, eu não via diferença. E para ela era gritante. Ou seja, ela é muito mais evoluída que eu. E é mais ou menos assim que nós vamos captando, porque para apreciar, a gente tem que compreender determinadas coisas, que isso só se atinge com a evolução. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. A beleza do conjunto desaparece diante da beleza dos detalhes. O que é isso? Desculpa. Apaga, gente. Apaga. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas de detalhes. Então, os detalhes desaparecem diante da beleza do conjunto. Há uma mensagem num livro chamado O Espírito de Verdade, que é um livro que Emmanuel comenta questões do Livro dos Espíritos. E ele comenta a questão 244, se não me falha a memória, os espíritos veem a Deus. E ele, Emmanuel faz uma coisa que é de chorar. Ele fala, ele vai dando vários exemplos, ele diz assim, para muitos, Maria de Magdala era mulher de menor importância e desprezível. Mas Jesus via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e a converteu em mensageira da ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era pescador bruto e impaciente. Mas Jesus via Deus naquele coração puro e o transformou em líder do colégio apostolar. E aí ele vai falando um tanto de coisa, ele fala assim, para muita gente a estrebaria é local fértil e desprezível, mas ele via Deus no local que os animais prepararam para o seu nascimento e transformou a estrebaria em poema de rara beleza. E aí ele vai falando um tanto de coisa. E aí ele fala assim, no final, aqueles que têm o coração puro e veem Deus na obra da natureza, encontram beleza em qualquer coisa. Jesus estava saindo de Jerusalém em destino a Betânia. E eles passam por um cão morto em decomposição. E todos os apóstolos cobrem o rosto para não sentir o fedor. E Pedro, que é o mais entrão, nossa, Senhor, você viu que coisa, né? Cheiro horrível. Jesus olhou para aquele cão em decomposição. Realmente, esse cão tinha lindos dentes. Dentro da podridão, ele via beleza. Por quê? Porque ele via Deus na obra da natureza. Então, é nesse sentido. Porque Jesus não vê os nossos erros de agora. Ele vê o conjunto de que nós somos. Ele nos vê como espíritos imortais. Ele vê lá na adiante, quando finalmente abandonaremos as nossas fraquezas e dificuldades e nos tornaremos espíritos que compreenderemos totalmente a beleza divina. Então, as nossas fraquezas acabam desaparecendo diante da nossa natureza espiritual.
Jesus nos vê como nós somos filhos de Deus, essências divinas, mesmo que nós não consigamos ver. Eu sou desprezível, eu não valho nada, eu tenho muitas dificuldades, eu erro muito, eu não consigo melhorar. Mas Jesus nos vê o íntimo, vê que aqui dentro nós temos pulsando dentro de nós a centelha divina. Porque se nós temos materialmente, geneticamente, a porção genética do nosso pai e da nossa mãe, espiritualmente nós temos a herança divina em nós. Deus coloca a sua centelha divina dentro de nós. A questão não é que nós somos imperfeitos. E aí, abrir um parênteses para fazer um sacrilégio. Quem sou eu para colocar qualquer xiste na codificação kardeciana? Seria como uma formiga se arrogar o direito de falar que Einstein está errado na teoria da relatividade. Mas eu acredito que o termo imperfeito não seria o ideal. Nós não somos imperfeitos, nós somos inacabados. Inacabados. Esse processo de construção do eu, Deus nos deu a vida, mas nós vamos lentamente nos construindo moralmente, né? Então, tem gente que ainda está no alicerce. Tem gente que já está erguendo as paredes. Tem gente que já está pintando a casa. Mas cada um está no seu nível de construção do eu. O problema é que não tem como chamar 4, 5, 6 para fazer. O único pedreiro dessa construção, o arquiteto divino, né? Como diz os nossos irmãos maçons, o arquiteto divino é Deus. Que através de Jesus nos dá a direção. Olha, você quer fazer uma casa muito bonita dentro de você? Você quer abrir e fazer um palácio no seu coração onde Deus habite? Aqui está o plano de trabalho, de construção. Pedreiro é você. Então, a partir daí, a gente vai construindo tijolinho a tijolinho. Hoje põe o tijolinho da paciência. Na próxima encarnação, da humildade. Na próxima encarnação, vai colocando tijolinhos. Ah, mas daí vai levar muito tempo para fazer tudo isso. Para quem é eterno, o tempo é... Tem gente que tem tanta perseverança que faz isso no instantinho. Paulo de Tarso, por exemplo. Ele estava derrubando a casa dele quando ele matava cristãos. Mas ele se converte de forma tão profunda que não só reconstruiu o que ele tinha derrubado, como acabou de construir a casa quase. Jesus vem recebê-lo quando ele desencarna. Não é para qualquer um isso. É para quem pode, não para quem quer. Mas nós somos tão obtusos que uma vez eu disse, eu queria contar para vocês a história de um assassino que foi recebido por Jesus quando desencarnou. E uma pessoa virou para mim e falou, isso é impossível. Assassino vai para o umbral. Olha, eu acho difícil porque eu peguei num romance espírita. Mas tem tanto espírito e médium mistificador aí, você não pode acreditar em tudo. Olha, eu acho meio complicado, porque quem escreveu foi Emmanuel, e o médium foi Chico. Ah, mas Chico também erra, né? Paulo de Tarso. Aí a pessoa caiu de costas, falou, mas Paulo de Tarso não matava ninguém. Você já leu Paulo Estevão? Já viu como ele matou Estevão? E mesmo assim, ele trabalhou de tal forma
que ao desencarnar foi recebido pelo Cristo. Então, essas condições que a espiritualidade superior não nos vê como nós estamos agora, ela nos vê o conjunto da obra. O conjunto da obra. Quando eu falo isso, o pessoal cai da cadeira. Mas segura aí, tá, gente, que eu vou falar agora. Prendam os cintos aí. Essa encarnação é a melhor encarnação moral que você está agora. Daqui para trás foi ladeira abaixo. Porque se a gente vai evoluindo encarnação em encarnação, essa é a melhor que eu consegui alcançar até agora. Há 200, 300 anos, eu podia matar gente por brincadeira. Hoje eu não mato uma barata. Não porque eu tenha medo, é que... Entendeu? Mas, hoje eu já não sou mais assim. E talvez Deus queira e abençoe, amém, ou como diz na encerqueira, amém nós tudo, que daqui a 1000 anos eu olhe para mim hoje, o que eu acho normal, natural, e que eu faço constantemente na minha vida, e fique aterrorizado com a forma que eu era hoje. Porque nós passamos por esse processo de transformação. Mas a espiritualidade superior nos vê no todo. E sabe que de uma maneira ou outra a gente vai alcançar a perfeição. De uma maneira ou outra a gente vai alcançar a felicidade. Porque tem 2 planos. Tem a vontade de Deus e tem a minha vontade. A vontade de Deus é uma vontade absoluta. E qual é a vontade de Deus? Que nós todos sejamos perfeitos e felizes. Isso não vai mudar. Não importa o que eu faça para não evoluir, um dia eu vou evoluir. Porque é da vontade de Deus. Não tem como fugir disso. É o único determinismo divino. Um dia você vai ser plenamente feliz. Agora, tem a nossa vontade. A nossa vontade é o caminho que eu vou fazer para chegar lá. A vontade de Deus é o Waze. Eu estou aqui, chegar na perfeição. Deus fala através da nossa consciência, calculando a rota. Calcula a rota mais perto, a rota mais fácil, a rota mais reta. Aí aparece a primeira dificuldade. A rota do Waze da nossa consciência fala, pega a esquerda. Eu mando em mim, ninguém manda em mim, eu pego para a direita. Acaba pegando uma rota errada, que faz com que, ao invés de andar 100 metros, ande 3 quilômetros. Ao invés de passar por uma vida sem problemas de saúde graves, você passa por um câncer, passa por um enfisema pulmonar, passa... O problema não é Deus. Deus deu o caminho certo. É que é a vontade do ser humano que atrapalha. Por isso que eu digo que livre-arbítrio devia ser que nem senha de banco. Errou 3 vezes, cancela. Não é? Mas não é assim. Então, a partir daí, nós precisamos afirmar a nossa responsabilidade. Porque todo santo dia, quando acordamos e quando vamos deitar, nós falamos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só que no coração a gente fala, seja feita a tua vontade, vírgula, desde que a minha seja feita primeiro. Então, todas essas questões acabam trazendo dificuldades para nós que muitas vezes não estavam previstas no nosso plano encarnatório. Então, a beleza depende da evolução do espírito.
E os espíritos nobres, os espíritos puros, os nossos orientadores espirituais, nos veem como nós podemos ser, e não como nós transitoriamente estamos agora. Eles trabalham não pelo benefício do nosso corpo, mas pelo benefício do nosso espírito imortal. Então, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, se o soldado precisa perder o uniforme para ganhar a guerra, ele vai perder o uniforme. Se eu preciso passar por uma vida terrena cheia de dificuldades para que eu alcance no mundo espiritual a luminosidade que Deus espera de mim, eu vou passar. Eu coloquei no Face, sim, o Face muitas vezes traz elementos bons para a gente refletir. Eu coloquei uma frase de Joana de Ângeles que diz mais ou menos assim: Jesus nasceu entre os animais, viveu entre sacerdotes hipócritas e pessoas rebeldes. Compartilhou com doentes e sofredores. Comeu do pão duro dos pescadores. E terminou a sua gloriosa missão abraçado a uma cruz em meio a 2 ladrões. Se você espera uma vida sem problemas e evidência no mundo, pensa na vida de Jesus, olha a vida de Jesus e pensa um pouco. Porque se Jesus fala para nós, se fazem isso ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco? Se esforcem por passar pela porta estreita, que é a porta da salvação, o que ele está falando? Está falando que é possível, mas não está falando que vai ser fácil. Todos os apóstolos, sem exceção, talvez João, que eu sou meio fã de João, sabe? Não porque ele tem o mesmo nome que eu, não é nada disso. Mas João tem, ao meu modesto ponto de vista, ele tem um quê a mais. Para mim, e aí eu estou falando por mim, não estou falando pela doutrina, tá? Para mim, João era dos 12 o que mais compreendia Jesus. Foi chamado ao apostolado com 16 anos. Pedro já tinha 40. Mas, enfim. Então, de todos os apóstolos, todos tinham problema moral. Pedro não era aquele com pavio curto, ele não tinha pavio. Olhava torto, ele já pulava no pescoço. Pedro era assim. Tiago era intransigente. Né? Judas, não precisa nem falar. Porque ele tinha um apego muito grande à questão do poder. Simão, o Zelote, queria resolver tudo na porrada. André tinha seus problemas, todos ali. Por quê? E aí as pessoas ficam pensando assim, por que Jesus, o espírito mais puro que pisou na Terra, o governador espiritual do planeta, por que para o colégio apostolar, ele não pegou espíritos gloriosos, espíritos que estão há milênios na condição de espírito puro? Porque Jesus, questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem concedido ao homem para servir de modelo e guia?
Jesus. Jesus é guia, ou seja, olha, é por aqui, mas também é modelo. Não vou restringir a mostrar o caminho. Eu vou passar pelo caminho para falar para vocês que é possível. Ele traz 12, cada qual com o seu problema. E através da sua renovação pessoal, cada um teve o seu momento de renovação. Cada um teve o seu momento que compreendeu Jesus. E a partir dali mudou. Dos 12, vamos pegar só um, porque senão saímos daqui meio-dia. Pedro. Naquele momento, eles estavam no meio do mar da Galileia. A tempestade cobrindo o barco. E era um apóstolo de Jesus e já estava apavorado por morrer. E aí me contenta um pouco, porque se os apóstolos estavam apavorados, imagina a gente quando passa por uma tribulação, né? Estavam apavorados. Não, a gente vai morrer, não tem jeito. Vem alguém andando sobre as águas. E aí André fala um fantasma. Gente, tradução minha, gente, me perdoe. A gente já está ferrado aqui com essa tempestade, ainda parece um fantasma. Não é? Aí alguém grita lá, não, é Jesus andando sobre as águas. Beleza. Aí Pedro fala assim, Senhor, se és tu, olha, tá vendo que é Jesus, se és tu, permita que eu vá até o Senhor pelas águas. Pode vir. E ele vai. E aí muita gente fala, nossa, mas que fé. Eu não tinha coragem. Mas ele foi. E a hora que ele pisou, não fundou, foi indo. Só que Jesus aproveita todas as oportunidades para nos dar a lição. A cada passo que ele dava, a tempestade aumentava. O povo lá atrás, porque gente para falar coisa boa é duro, mas gente para meter o pau e falar que você não vai conseguir, tem um monte. Os 11 lá atrás, você vai morrer, a tempestade, você vai morrer. Ao invés dele olhar para Jesus, ele começou a ouvir o povo lá atrás. Falou, não, eu vou morrer. Olha como é que está isso aqui, onda para todo lado. Ele começou a afundar. Jesus vem a ele, socorre-me, Senhor, eu vou morrer. Ele pega e fala uma facada no peito de Pedro. Homem de pouca fé. Eu acho que Pedro pensou na sua, preferia me afogar do que ouvir isso. Entraram no barco, realmente, olha, gente, fazia 2 anos e meio que eles estavam juntos todo dia. E eles têm a coragem, cara de pau, de olhar para Jesus e falar assim, realmente o Senhor é o Filho de Deus, agora que andou nas águas. Ele estava 2 anos e meio fazendo milagre, falando, sermão do monte. Pois bem, homem de pouca fé. Jesus falou que o Pedro é um homem de pouca fé. 1 ano e meio depois, Jesus já tinha desencarnado. Ele vai pela manhã no templo de Formosa. Onde que é o templo de Formosa? É o grande templo do Monte Moriá. É o templo de Jerusalém. Também é chamado templo de Formosa. Vai ele e João. Pedro e João. Eles estão na esquina do templo para entrar no templo e tem um homem coxo, um paralítico. Pede uma moeda, bate nos bornais, que é um saquinho onde guarda a moeda, não acha nada. Olha para João, João deve ter feito assim também, que não tinha nada. Pedro olha para o homem. Gente, vamos nos colocar na condição de Pedro. O cara está paralítico ali. Ele olha para o cara e diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda.
Você teria coragem de ver alguém deitado, paralítico, na rua, na esquina? Olhar para a cara dele e falar, em nome de Jesus, levanta e anda. E a pessoa levantar e andar. Porque o Lucas, evangelista, em Atos dos Apóstolos, fala que ele levantou, abraçou os dois e entraram juntos no templo os três. O que mudou do barco até o templo? O que fez um homem de pouca fé ter uma fé suficiente para levantar um paralítico? A compreensão de Jesus. Porque entre o barco e o templo teve uma madrugada angustiante no jardim de Caifás. Eu já te vi lá. Não, eu nunca vi esse cara. Não, realmente, eu lembro dele, ele estava lá no Sermão do Monte. Eu não. Até não simpatizo muito com ele, acho que ele é meio doido. Tradução minha, tá? Isso não está no Evangelho, não. Tá? Até que ele chega próximo ao portão de saída. Não, mas nós nos vimos comendo com ele. Eu já falei que eu não conheço Jesus de Nazaré. Nesse momento, eu queria ser uma mosca, gente do céu. Quando eu desencarnar e tiver a oportunidade de ir nos museus, no mundo espiritual, para rever as cenas da vida de Jesus, uma das cenas que eu quero ver é essa. Pedro fala, eu não o conheço, volta o olhar, Jesus está saindo, eles trocam olhares. Imagina a cara de Pedro. Naquele momento, depois de 3 anos juntos, que ele finalmente entendeu Jesus. Tanto é que depois que ele volta, Jesus pergunta 3 vezes a ele, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Então, ali ele compreendeu Jesus. Se ele compreendeu Jesus na sua extensão, ele é capaz de fazer milagre? Não. Mas desenvolver a sua fé a tal ponto que faz uma manifestação natural de cura, que a mediunidade explica, através da sua fé. O que Jesus falava, né? A tua fé te curou. Então, a percepção da natureza, a percepção do outro, passa por tudo isso. Por que Jesus fala assim? Isso não me falha a memória, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 39. Quando ele fala assim, um fariseu chega a ele e fala assim, mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus fala assim, amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa força. E ao próximo, como a si mesmo se ama. O que nos faz entender o quê? Que não tem condições de amar a Deus se você não amar o próximo. E não tem condição de você amar o próximo se você não se amar. Mas se amar não é um ato egoísta. Se amar é querer o melhor para o seu eu eterno, para o seu eu imortal. Encontrar a felicidade plena. Quando eu me equilibro, eu consigo amar o próximo. Quando eu amo o próximo, eu consigo amar a Deus. Quando fizer algo para um desses meus pequenos, a mim estará fazendo. Então, a única forma de encontrar a Deus é através do próximo. Então, essa percepção
que toda a criação faz parte de uma família só. Não querendo entrar em aspectos mais complicados da doutrina, mas quando a gente abre lá a questão 115 do Livro dos Espíritos, os espíritos nascem bons ou maus? Não. Nascem simples e ignorantes. E vão evoluindo, encarnação a encarnação, rumo à perfeição. Mas qual a primeira encarnação do espírito? Homem das cavernas. Não. Questão 540 do Livro dos Espíritos. É uma questão que não tem muito a ver a relação desse processo de evolução, mas o final ele esclarece. Ele fala alguma coisa sobre fenômenos da natureza ali. A participação dos espíritos no fenômeno da natureza. Mas na segunda parte da resposta, que é grande, ele coloca assim: e assim tudo se encadeia para a perfeição na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também foi átomo. Ou seja, a primeira encarnação do espírito é um átomo. Ah, mas o espírito perfeito, não. O princípio inteligente está começando a ensaiar. Nós entramos na condição atômica, depois molecular, depois vai evoluindo, entra no reino mineral, entra no reino vegetal, entra no reino animal, entrou na fase humana, nós adquirimos a consciência, o livre-arbítrio. E a partir daí, seguimos os calcanhares para alcançar o reino angelical. Então, a partir daí, tudo isso aqui que a gente viu hoje é para que a gente possa ter essa compreensão, que tudo que existe é vivo. Desde um átomo a uma molécula, a qualquer coisa da natureza, tem um princípio inteligente, tem um irmão nosso ali. E aí, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, afinal de contas, a nossa casa é uma homenagem a Francisco de Assis, e ele fala que toda a natureza somos uma família só. Por isso, o grande filme Irmão Sol, Irmã Lua, né? Ele tratava todos como irmãos. O irmão animal, o irmão planta, o irmão ser humano. Toda uma família só. E aí nós compreendemos a mensagem de Jesus. Dia virá que toda a humanidade será um só rebanho, sob o comando de um só pastor. Quando todos nós compreendermos que somos irmãos, tendo respeito por todas as pessoas, mas também por todos os reinos inferiores da criação, respeito aos animais, respeito ao meio ambiente, respeito à terra, à natureza de uma forma geral. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos alcançar um grau de percepção da vida em que tudo que nós observarmos, nós vamos encontrar Deus. Deus em uma planta, em um animal, em meu inimigo. Deus já não estará fora, estará dentro, estará ao redor. Nós estamos mergulhados em Deus. É que dói muito isso, sabe? De perceber que o homem meio que torceu as palavras sagradas para a sua satisfação pessoal. Mas quando nós pegamos o Pai Nosso na linguagem oficial que Jesus falou, o hebraico,
mais propriamente o aramaico, nós encontramos na segunda frase do Pai Nosso. E aí todo mundo sabe, hein, gente? Todo mundo sabe. Pai Nosso, que estais no céu. Tá certo? Tá errado. Porque quando a gente fala Pai Nosso, que estais no céu, é uma definição eminentemente católica, sem nenhuma censura. Estou falando um fato histórico. Tá? O imperador Constantino, vendo a evolução dos cristãos, se converteu ao cristianismo e, através do Concílio de Nicéia, instituiu a religião oficial de Roma, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E ali definiu que Deus estava no céu. Por quê? Porque a tradução do aramaico para o latim, a palavra céu foi traduzida errada. Porque em hebraico e aramaico, para vocês terem uma ideia, o hebraico ele tem uma semelhança muito maior com o hebraico do que o português de Portugal tem conosco. Então é quase igual. E Jesus falava aramaico. Então a palavra céu em aramaico, ela tem duas definições. Metachamar e chamar. Metachamar é céu contrário de terra. Então, céu lá em cima, terra aqui embaixo. Metachamar. Bereshit bara Elohim metachamar vedares. E Deus criou o céu e a terra. Céu, terra. Agora, o céu que está no Pai Nosso não é metachamar, é chamar. Chamar não é céu, céu. É atmosfera, tudo que nos envolve. É aquilo que entra nos nossos pulmões, que é absorvido pelos alvéolos, que atravessa a nossa corrente sanguínea, que sai, que nos envolve a todos nós. Isso é chamar. Então, a tradução correta é Pai Nosso, que é o céu, que é a atmosfera que nos envolve e nos penetra. Deus está em tudo. Essa é a tradução. Quando nós compreendermos Deus de uma forma mais completa através do seu missionário Jesus, nós vamos entender Deus como chamar, como o céu, a atmosfera que penetra e nos envolve a todos nós. Portanto, todos nós somos uma só família, que um dia será comandada por um só pastor. Alguma questão? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Falar que eu falei alguma besteira? Pode também, fique à vontade. Tudo certo? Temos algum recado, doutor? Não? Pois não? Tem? Ah, sim. O que é princípio inteligente? Vamos lá. Questão 27 do Livro dos Espíritos. O que é espírito? Espírito é o princípio inteligente. Aí a gente fala, Kardec errou. Por quê? Lá na questão 76, ele pergunta, o que são os espíritos? E aí ele responde, os seres inteligentes da criação povoam todo o universo. Mas qual que está certo? Os dois. Porque quando Kardec fala na questão 27, perceba na sua tradução do Livro dos Espíritos. Espírito está com letra minúscula. Na questão 76, espírito está com letra maiúscula. Porque na codificação kardeciana, Kardec achou por bem, assessorado pelo Espírito de Verdade, a colocar a condição de espírito ao princípio inteligente que adquiriu consciência.
E o que é a consciência? Questão 261 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, o princípio inteligente, ele anima desde o átomo até o animal, passando pelos reinos inferiores da criação. Quando ele atinge a fase humana, ele adquire a consciência. Kardec fala lindamente, é quase um poema essa frase de Kardec. Ele fala assim na Gênese espiritual. O capítulo é Gênese espiritual. Ele fala assim: quando o princípio inteligente recebe das mãos do Criador a consciência, que é a chave que lhes abre a porta para adentrar o reino humano. Então, a partir do momento que o princípio inteligente recebe a consciência, é espírito. Antes é princípio inteligente. O que é um princípio inteligente? Vamos fazer um comparativo com a gestação. Quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, a célula ovo ou zigoto é um corpo completo? Não. Será depois de 9 meses, mas ainda não é. O corpo completo é o espírito. O zigoto ou célula ovo é o princípio inteligente. O princípio inteligente um dia será espírito? Será. O espírito volta a ser princípio inteligente? Não. Porque nada volta na evolução. Tá? Isso quer dizer que o espírito está acabado, completo, maravilhoso? Nota 10? Não. Tem muito que evoluir ainda. Até onde? E aí, se eu falar até onde, a gente não sai daqui hoje. Tudo certo? Então, vamos à nossa prece final e após o passe. Vamos, então, novamente elevar o pensamento e o coração a Deus, a nossa luz, agradecendo esse contato com os seus missionários, agradecendo a oportunidade que tivemos, dessa troca de informações, dessas reflexões a respeito das verdades da vida e principalmente nos auxilia, Jesus, a interiorizar esse conhecimento, colocá-lo em prática em nossa vida cotidiana, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos parar de ler o verbo amar e começar a conjugá-lo, porque somente aí alcançaremos a felicidade que há tantos milênios procuramos. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos e vamos ao passe. Quer conversar? Sexualidade, obsessão, luto, depressão, ansiedade, dor, sofrimento. Ninguém está imune à tristeza, desesperança, injustiça ou incompreensão. Por isso é importante conversar, desabafar, aliviar as dores da alma, sem julgamentos, sem medo. Precisamos o equilíbrio e a disposição para seguir em frente. Afinal, a vida não acaba. Às vezes, porém, nos sentimos impotentes e sem forças. Procurar ajuda nessas horas é muito importante.
Atendimento fraterno. Na casa espírita você encontrará conforto, compreensão, acolhimento e auxílio. O samaritano oferece apoio, esclarecimento, consolação, assistência moral e espiritual, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida. Agende um atendimento fraterno no Samaritano. WhatsApp: 14 998038632. É gratuito. É individual.